dispondo a engrandecer. Esse é um evento que nasceu em 2018 e de lá para cá ele tem se mostrado com bastante relevância, já que é o principal evento sobre marketing político e direito eleitoral e tem angariado cada vez mais adeptos. Prova disso é essa 4ª edição, né, de um volume muito maior. Nós tivemos 780 inscrições presenciais. Isso, para um evento jurídico, é um dado muito relevante, mais a audiência online, das pessoas que nos assistem, de 7 estados da federação, que já marcaram presença e estão também nos honrando com a sua participação. Sem mais delongas, eu quero só explicar brevemente como vai ser a dinâmica da noite. Nós teremos 3 palestras e um debate. Tá? As 2 primeiras palestras serão de forma online. A primeira delas sobre prestação de contas, com a Rita Gonçalves, que é a principal referência nacional em matéria de prestação de contas. Ela é servidora da Justiça Eleitoral há 35 anos, chefe do cartório, e ela é, para quem não conhece, uma referência. Os maiores eleitoralistas se socorrem a ela, tendo em vista a sua especialidade. Em seguida, nós teremos também online uma palestra sobre propaganda eleitoral do Dr. Joelson Dias, que foi ministro do Tribunal Superior Eleitoral, e vai discorrer justamente nesse tema que vem inaugurar o debate final, né? Após a propaganda, a palestra online sobre a propaganda eleitoral, será a palestra presencial sobre marketing político, o professor Marcelo Pimentel. Então a mesa será composta para, em seguida, nós finalizarmos com um debate sobre o desafio do uso da inteligência artificial nas eleições. Espero que todos possam ter uma noite agradável e vamos então dar início aos trabalhos. Muito obrigado. Boa noite. Vocês me ouvem? Acho que está tudo ok. Boa noite a todos. Quero agradecer enormemente o convite de participar desse evento tão emblemático, falar sobre esses pontos que são decisivos num ano eleitoral. Quero agradecer à família Salata, especialmente ao Dr. Silvio Salata, pelo convite, a todo o pessoal da estrutura, da organização do evento, à faculdade. De fato, este é um evento já nascido, pronto para brilhar, né? Já nascido com sucesso. Tantas pessoas envolvidas, tantas referências, conhecimentos preciosos sendo compartilhados. Tive o prazer de, à tarde, acompanhar algumas dos compartilhamentos, das palestras, e achei muitíssimo interessante. Depois da minha palestra, que quero continuar também até o final, ouvindo e aprendendo com vocês. Falar de prestação de contas eleitorais, para alguns, é o bicho-papão, o dragão das eleições, e para outros é a paixão, né? Esse é o meu caso e de muitos que estão nos ouvindo presencialmente e também aos espectadores desses 7 estados que estão aí assistindo à distância. Esse ano nós temos as novidades das resoluções do TSE, que de alguma forma impactam tanto nas contas eleitorais quanto nas contas partidárias. O tempo que eu vou ter para falar aqui não é muito, mas eu selecionei aquilo que atualmente, que nesse momento, está trazendo as maiores dores aos operadores dessa matéria. Os contadores eleitoralistas, os advogados eleitoralistas, os assessores de candidatos, administradores financeiros e também o meu público, os servidores da Justiça Eleitoral, os meus colegas também sentem muita dificuldade no trato desse assunto, mas nós vamos aqui, numa breve explanação, fazer uma visão panorâmica dos desafios e perspectivas desse assunto agora para as eleições de 2024.
essas eleições serão muito importantes, porque será a primeira vez que eleições municipais manejam quase 6 bilhões de recursos públicos. Fora isso, é a primeira eleição municipal com a figura da federação, que é aquela união dos partidos diferente da coligação, no qual essa união perdura por 4 anos. Nas eleições de 2022 foi a estreia das federações. Então, nós temos vários impactos aí de tudo isso. E nós temos também um detalhe da norma, que parece ser um detalhe, que está desde 2021 na resolução do registro eleitoral e que agora, nas eleições municipais, está trazendo fortes decisões naquelas administrações de partidos, de agremiações partidárias, que diz respeito à suspensão das anotações dos partidos em razão de omissões nas prestações de contas. Então, rapidamente, apenas para ilustrar o que eu digo, nós temos muitos milhões de contas não prestadas, e até aí, ter contas julgadas não prestadas, até aqui, com a norma anterior à resolução 23662, não era problema. Simplesmente ficava sem receber fundos públicos e participava normalmente do pleito. Isso mudou? Mais ou menos. Direções que estão omissas na prestação de contas, elas podem participar normalmente do pleito, desde que não haja uma suspensão da anotação dessa direção decorrente dessa omissão. E o que os advogados e contadores estão enfrentando nas direções municipais são contas não prestadas, falta de contato com direções anteriores, a ausência de documentação que demonstre o que de fato possa ter acontecido nesses anos pretéritos, formas diferentes de prestar contas e regularizar todas essas prestações, porque cada exercício é de uma forma. E aí começam as grandes polêmicas. Por exemplo, a resolução 23609, quando ela foi atualizada em 2021 pela 23675, constou lá que se a direção partidária que tiver uma omissão de prestação de contas, tiver a suspensão decorrente disso, e esta direção integrar uma federação, a federação não pode atuar naquele município. Isso é diferente de registrar candidatos, porque a gente sabe que mesmo que aquela federação, naquele município, não tenha constituídas direções de todos os partidos que a compõem, isso não impede o registro de candidatura. Então, primeiro grande problema, regularização das prestações de contas partidárias, que não prescrevem. Alguns têm o entendimento de que somente contas com 5 anos, de 5 anos para cá, é que deve se fazer a regularização. Isso não é verdade. O prazo que existe de 5 anos é para a prescrição punitiva. Então, aquelas direções que apresentam sua prestação de contas e a Justiça Eleitoral não consegue analisar dentro desse período dos 5 anos, aí sim ela fica com essa proibição de haver a penalização dessas direções. Do contrário, todas as contas têm que ser prestadas. Há estados, há tribunais em que as cortes decidiram um prazo para isso. Algumas cortes, como por exemplo a Corte de Minas, decidiu que de 10 anos para cá as contas devem ser apresentadas, mas que as anteriores a 10 anos não precisam. A depender da realidade de cada tribunal, pode-se ter estabelecido esse marco, mas pelas leis de rigor não há esse marco inicial que isente o partido de apresentar suas contas. Muito bem, temos as omissões de partidos e temos, paralelamente a isso, as omissões de candidatos. Muitos candidatos
que participaram das eleições de 2020 e estão se preparando para participar das de 2024, sequer sabem que estão com contas julgadas não prestadas. E estão, portanto, sem uma condição de elegibilidade, que é a certidão de quitação eleitoral. Muitas vezes, lá no balcão do cartório em que eu estou chefe, eu tenho que dar essa notícia para candidatos que nem imaginam, porque eles estão trabalhando as suas bases, estão fazendo seus serviços nas comunidades, esperando chegar o momento agora de serem escolhidos em convenção e participar das campanhas. E, ao mesmo tempo em que essas contas julgadas não prestadas de candidatos estão acontecendo, também há candidatos que tiveram essa decisão, esse julgamento, sem terem sido citados pessoalmente. O que geraria aí um comprometimento e aquele processo estaria passível de nulidade, um caso de querela nulitatis. Muitos candidatos tiveram julgamento de suas contas, muitas vezes por não ter a procuração do advogado, ou por terem sido, muitas vezes também, citados na pessoa do advogado para a ciência das contas não prestadas, do julgamento, e essas decisões acabaram aí levando à falta de quitação eleitoral. Também existe um entendimento novo do TSE, um entendimento recente, agora, desse ano, de que os candidatos que estejam omissos apenas pela intempestividade, ou seja, eles não prestaram contas no prazo, ou podem ter sido intimados pela Justiça Eleitoral para prestar e não prestaram, mas ainda não houve o julgamento daquelas contas como não prestadas. Então, nesses casos, eles têm o direito de ter a certidão de quitação eleitoral. Esse é um entendimento recente, novo, e que impacta muito fortemente nas contas daqueles candidatos que ainda não tinham tido o julgamento dessas contas. Então, é muito importante que todos vocês que estejam aqui nos ouvindo, senhores advogados eleitoralistas, chequem os detalhes dessas contas julgadas não prestadas para saber se realmente não é caso de reversão de nulidade de querela. Outra coisa também que eu queria chamar bastante a atenção de vocês, que é uma dor desse momento aí nos pré-candidatos, é aquela preocupação com a pré-campanha. E a pré-campanha envolve diversos cuidados prévios. Não só a preocupação com o impulsionamento, não só a preocupação com a vaquinha eleitoral, que eu já vou falar um pouquinho dos dois, mas uma preocupação, o cadastro eleitoral, ele encerra agora no dia 8 de maio. A nova resolução do registro, ela diz que para aqueles candidatos que se autodeclararem pardos ou pretos, homens e mulheres pardos ou pretos, se essa opção, essa autodeclaração que vai ser feita no registro de candidatura agora, se ela coincidir com aquela autodeclaração que ele fez em registros de candidatura anteriores, ou coincidir com o registro que está lá no Elo, não tem problema nenhum. Mas caso essa autodeclaração não coincida, vai haver uma intimação e, a depender do resultado dessa divergência de informações, este candidato não poderá receber recursos públicos, aqueles recursos das cotas de fundo partidário e de fundo especial de financiamento de campanha a que esses candidatos teriam direito. Então, quem está assessorando pré-candidatos agora, o pessoal dos partidos, que estão fazendo as orientações, acabamos de passar pelo período das filiações. Aproveito para pedir que orientem os pré-candidatos a comparecerem nos cartórios eleitorais até o dia 8 de maio, para fazer sua autodeclaração no sistema Elo, deixar certinho lá como vai se declarar, se autodeclarar no momento do registro das candidaturas. Então, esta é uma novidade que está
na resolução do registro de candidatura e que impacta fortemente nas contas eleitorais, porque seria um obstáculo para esses candidatos receberem os fundos públicos. E aí a gente tem mais uns aspectos que influenciam nisso, diante das novidades da resolução. Por exemplo, a norma diz agora que os partidos têm até o dia 30 de agosto para repassarem as cotas das mulheres e dos homens pretos e pardos e das mulheres na cota de minoria. Qual é o problema que os partidos podem antever e evitar punições por não conseguirem fazer esse repasse no dia 30? Para que esse repasse aconteça, os candidatos terão de estar com as contas bancárias abertas. Para que os candidatos estejam com as contas bancárias abertas, eles terão que ter celeridade na expedição do seu CNPJ. Vamos pensar um pouquinho aqui na linha de tempo. Dia 15 de agosto é a data limite do registro de candidatura. Os partidos estarão com 15 dias apenas para fazer o repasse dessas cotas para essas candidaturas. Se o pré-candidato agora já não for olhar quais são as surpresas que vão aparecer nas suas certidões, quais são as divergências que serão apontadas no registro de candidatura que atrasem a emissão do seu CNPJ. E atrasando o CNPJ vai atrasar a abertura da conta, atrasando a abertura da conta, o partido não vai conseguir fazer os seus repasses e vai ter punições da Justiça Eleitoral. Então, ter essa visão antecipada, que os cuidados agora de orientação, capacitação, treinamento e cuidado que os partidos têm que ter com os pré-candidatos nunca foi tão necessário. Sabemos também que na hora do registro das candidaturas, os candidatos terão de declarar suas disponibilidades financeiras, os seus bens, porque tudo aquilo que ele for utilizar nas campanhas deverá estar declarado no Candex. Os dois sistemas conversam, SPCE e Candex. Na hora que ele declarar recursos próprios lá, que ele não tinha declarado no Candex, vai vir a diligência para esclarecer. E se não houver aquela comprovação de origem lícita comprovada, ele poderá ter problemas na sua prestação de contas. Então, a aprovação da prestação de contas depende dos cuidados prévios que antecedem, inclusive, o momento em que ele é candidato. Outra coisa também importante é que o prazo para apresentar aquelas certidões, para apresentar toda a documentação lá no Candex, é muito rápido. Não adianta esperar chegar aquele momento para começar a dar essas instruções para os pré-candidatos, que neste momento estão preocupados com o que podem ou não podem fazer. Ótimo que tenham essa preocupação. E uma delas, nesse momento agora, é a questão do impulsionamento de conteúdo. Nós sabemos que tivemos há 2 anos atrás cassação, uma candidata forte, uma cassação decorrente de problemas na pré-campanha, eminentemente. A norma, quando ela traz a permissão para que o impulsionamento seja feito, ela não traz valores, apenas diz que devem ser gastos módicos, transparentes, que tem que ser feito na pessoa, no CPF do candidato ou do pré-candidato, que não pode fazer propaganda negativa, mas ela não fala até quando. Quanto é módico? Já sabemos que o limite de gastos de uma campanha municipal não é alto. Principalmente em pequenas cidades, em pequenos municípios, esses valores variam 12, 13, 15 mil reais. Qual é o valor que o candidato pode aportar de recursos próprios seus? Até 10% desse baixo valor do limite de gastos. Pois bem,
uma forma dos pré-candidatos blindarem suas futuras campanhas, suas prestações de contas a problemas, é não ultrapassar, do meu ponto de vista, na minha singela opinião, não ultrapassar 10% do limite do seu autofinanciamento durante a campanha. Numa conta rasa, se o limite é 15 mil, o candidato vai ter 1.500 para aportar de recursos próprios. Então, para ele não ter problema nenhum, ele não poderia gastar mais do que R$ 150 de impulsionamento na pré-campanha. Ah, professora, mas isso é muito pouco. Meu pré-candidato aqui, pessoal aqui do partido, eles vão impulsionar muito mais. O que vai acontecer? Na hora que as contas forem analisadas com aqueles relatórios que são confrontados, nenhuma informação de gasto do pré-candidato vai ser declarada por ele próprio na sua prestação de contas. Onde é que essas informações vão ser detectadas? Naqueles relatórios que as plataformas de impulsionamento vão remeter ao TSE e, de posse dessas informações, far-se-á aquele cruzamento de informações com o que ele gastou na campanha. Tudo que está no CPF do candidato, nas plataformas de impulsionamento, virão para confronto daquilo que foi feito no seu CNPJ. A separação do que é da vida pessoal do candidato e do que é conteúdo político eleitoral, isso também tem as regras próprias dos relatórios dos Facebooks, das plataformas de impulsionamento. Mas uma dica importantíssima é a seguinte: todo pré-candidato que estiver fazendo impulsionamento no seu CPF tem que esgotar essa carga antes de começar a contratar no seu CNPJ, porque senão isso vai se misturar, esses resíduos de contratações de impulsionamento não efetivamente utilizados, e vai dar diligências. Qual é o grande problema da diligência? É que quando os colegas analistas fazem um relatório preliminar de diligência e expedem isso para manifestação, tudo aquilo que puder ser detectado de irregularidade coloca-se naquela diligência, porque não dá para ficar mandando uma, outra, cada hora pergunta uma coisa. Tem que centralizar as informações todas naquele pedido, naquela diligência. E aí essa conta vai ser penteada para que tudo possa ser visto para ser pedido de uma vez. Então, a regra máxima é: evite qualquer coisa que, de fato, já saibamos que é certa a diligência. Há diligências que virão, de qualquer forma? Virão. Mas aquilo que você puder evitar, pré-candidatos e senhores assessores que cuidam que cuidam da capacitação e da orientação às agremiações partidárias e aos seus filiados, isso é muito importante. Mais uma coisa, mais um aspecto importante, ainda falando em impulsionamento. Durante a campanha, quando esse impulsionamento for feito e aquela carga não for exaurida, aquilo vai virar sobra de campanha. Se esses recursos utilizados no impulsionamento forem de fundos, ou do fundo partidário, ou de pessoas físicas, aquilo que vier, que sobrar, que é uma sobra de campanha, que na maioria das vezes a plataforma de impulsionamento não devolve para as contas da campanha em tempo de ser documentado na prestação de contas, aquilo teria de ser repassado para o partido. O candidato vai ter que comprovar esse repasse. E se por acaso tiver utilizado recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas, do FEFEC, essa sobra de campanha relativa ao impulsionamento, que não foi exaurida aquela carga, que não foi efetivamente utilizado, aquilo vai ser recolhido para o Tesouro. Então, tudo isso, nos momentos finais da prestação de contas, dos acertos para a entrega, gera estresse, desgaste da equipe, minis infartos, porque o nervoso é muito grande na hora das diligências, principalmente
porque são candidatos eleitos que são analisados até 3 dias antes da diplomação, é o prazo que tem de estar publicada a decisão. Se aquele candidato não tiver a conta julgada, isso vai atrapalhar na sua diplomação. Então, a Justiça Eleitoral não perde o prazo do julgamento, mas a celeridade com que isso se dá é muito grande. E tem uma outra novidade, falando de novidades para 2024, que é aquilo, né? Às vezes eu ouço muito, professora, qual que é a resolução da prestação de contas 2024? Aí eu falo, é a resolução 23.607, com as atualizações. 23.607 eu conheço demais. Eu já trabalhei lá em 2020. Essa resolução aí eu conheço muito. Só que de 2020 para cá, a única coisa que é a mesma é o nome e o número dela. Porque ela virou uma coxa de retalhos de tantos enxertos que entraram, sem contar aquilo que não está efetivamente na resolução da prestação de contas e que impacta fortemente nela, como essa questão das cotas que eu falei inicialmente. Bom, finalizando a parte do impulsionamento, mas permanecendo ainda na pré-campanha, daqui a pouquinho é 15 de maio. 15 de maio, os candidatos podem começar a arrecadar via instituição arrecadadora a vaquinha virtual. Vários pré-candidatos me perguntam, posso fazer uma rifa já? Posso fazer um bingo? A partir de 15 de maio eu já posso arrecadar. Eu vou fazer um evento lá no quintal da minha casa, vou colocar lá uma urna, uma caixa para o pessoal ir depositando dinheiro para minha campanha. Perguntas do mundo real. Isso pode? Obviamente que não. A partir do dia 15 de maio, a única coisa que pode ser feita são aquelas empresas, e somente aquelas, que estão homologadas no TSE, iniciarem, de acordo com as contratações que os pré-candidatos podem fazer em seu CPF, pode fazer essa arrecadação. E esses recursos só chegarão às candidaturas depois que a conta bancária estiver aberta. Se essa conta bancária não estiver aberta, o recurso não pode chegar. Se essa candidatura não vingar, esses recursos serão devolvidos pela própria instituição arrecadadora a todos aqueles doadores. Essas doações da vaquinha, elas seguem rigorosamente as mesmas regras das doações de campanha. Ou seja, não pode ter doação igual ou superior a R$ 1.064,10 realizada em espécie, em notas, tem que ser por transferência eletrônica. Não pode ter entrada de pessoa jurídica, não pode ter doação de permissionário. E aí o grande problema, mototáxi, taxista, feirante, dono de banca de revista, dono de barraca de praia, aqueles que têm a permissão do serviço público. Se a empresa contratada da arrecadação via vaquinha virtual não tiver anteparos e controles do ingresso desses recursos, o candidato não vai poder utilizar nenhuma dessas arrecadações feitas anteriormente. A empresa estar registrada no TSE não quer dizer que o tribunal está credenciando aquela empresa como ótima para trabalhar. Ele está dizendo que ela está apta a trabalhar, porque ela cumpriu os requisitos de cadastramento na plataforma TSE. Então, esse também é um problema muito importante, uma dica muito importante, porque eu tenho ouvido alguns pré-candidatos me dizendo que em eleições anteriores tiveram problemas com a empresa, mas eles acreditaram que como estava lá no TSE, era uma empresa que trabalhava direito, então esse já é um grande problema. Outra coisa importante, na hora que fizer essa contratação, fazer no CPF do pré-candidato. Às vezes ele não é bom com informática, não gosta de lidar com sistemas, formulários, cadastros, pede para o filho, para a esposa fazer.
Se essa contratação com a vaquinha virtual estiver feita no CPF, no filho da esposa, ele não vai poder receber esses recursos na campanha. E aí, já que falamos de vaquinha, de campanha, de entrada, de ingresso de recursos, falar um pouquinho sobre novidades também nas contas bancárias. Temos novidades nas contas das direções nacionais. Cada origem de recurso obriga o trânsito em determinada conta. Recursos de pessoas físicas só podem transitar na conta doações para a campanha, que é aquela conta específica para movimentações dessa origem. Recursos do fundo partidário só podem ser movimentados na conta do fundo partidário. Recursos do FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha, só vai ser movimentado naquela conta do fundo partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. A norma trouxe que as direções nacionais terão de abrir mais duas contas. A conta FEFEC Gênero, de minoria, e a conta FEFEC das cotas raciais. Esta é uma forma da fiscalização de aplicação tanto da proporção dos negros quanto dos 30% das mulheres serem fiscalizadas lá na Nacional pelo TSE. Já sabemos também dos grandes problemas que tiveram essas cotas e a utilização desses recursos quando fizeram utilização em conjunto de recursos recebidos com candidatos que não eram cotistas, candidatos que uma mulher recebendo recurso e fazendo gastos em conjunto com homens, uma pessoa negra recebendo esse recurso, fazendo gasto conjunto com uma pessoa branca. A norma não proíbe que o gasto conjunto seja feito, mas ela diz que tem de haver a comprovação de que aquela candidatura está sendo beneficiada com esse gasto. E aí tem uma novidade lá na resolução 23735, que é a resolução dos ilícitos, que diz que o valor irregularmente gasto entre gastos conjuntos na aplicação dos recursos dos fundos públicos independe do montante gasto. A irregularidade, a gravidade do fato vai se dar com a ocorrência. É claro que haverá as oportunidades de esclarecimentos, haverá a ampla defesa para comprovação do benefício daquela candidatura, mas recomendo a todos que deem uma lida, quem trabalha com prestação de contas, que leiam todas as resoluções, mas aproveitem para ler essa resolução nova, que é a 23735 dos ilícitos, que foi um desmembramento. A resolução da antes era propaganda e condutas vedadas, agora separou. Outra coisa importante, eu sei que eu não tenho muito tempo ainda, talvez mais uns 10 minutos, não sei quanto tempo eu tenho, pode falar mais um pouco? Eu quero falar de duas coisas também aqui importantes, já que falamos das contas bancárias e dessa movimentação toda de recursos nas contas. É muito comum vocês que atuam nas campanhas saberem que a movimentação de despesas pessoais do candidato e contador e advogado, elas não impactam no limite de gastos. Elas podem ser pagas, contador e advogado podem ser pagos pela conta de campanha de pessoa física, de fundo partidário, de FEFEC. Se a candidatura decidir e se utilizar recurso da campanha, isso não vai impactar no limite de gastos. Agora, se a campanha decidir que ela vai pagar contador e advogado por uma pessoa física que está ali à margem, que não está nem como doador na campanha, isso pode? Pode. Ele próprio, como candidato, pode pagar recursos da sua conta CPF, contador e advogado? Pode. Isso vai impactar nos seus 10% do limite de autofinanciamento? Não. A pessoa física que tem 10% dos rendimentos brutos auferidos no ano anterior ao da eleição, se ela decidir
doar recursos financeiros para o candidato e pagar também contador e advogado, isso vai estar tudo dentro dos 10%? Não. Contador e advogado não impactam em nenhum limite. E se o partido resolver pagar contador e advogado, ou até mesmo um outro candidato, pagar contador e advogado para vários candidatos? Pode pagar normalmente, mas isto não é uma doação estimável. Então, não pode registrar na prestação de contas. E quando é que tem que registrar na prestação de contas? Somente quando utiliza recursos de campanha. E o próprio sistema SPCE, que é o Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, já está programado para fazer aquela seleção daquelas despesas para não impactar no limite de gastos. Agora, uma dica importantíssima. Independente de ser pago por fora, como é permitido, independente do próprio candidato pagar, além dos seus 10% lá de autofinanciamento, ele também pagar o seu contador e advogado, e independente do partido ou de outro candidato pagar, seja qual for a situação, toda a documentação de contador e advogado, contratos, notas fiscais de pagamento, relatório de atividades desenvolvidas, tudo isso tem de ser juntado na prestação de contas. Se não juntar, terá diligência para isso. E quando tem diligência, a conta é mais penteada. A certidão de regularidade profissional do contador, mesmo que tudo tenha sido pago por fora. Juntem a documentação completa lá. E outra despesa que a gente tem que ter um foco de atenção gigantesco é para veículos e combustíveis. E nós temos também novidades aí. Veículos. Todos os veículos que a campanha utilize, absolutamente todos, têm de ser declarados na campanha. E aqui eu derrubo um mito, que acham que aquele veículo do candidato não pode, não tem que ser declarado na prestação de contas. O que não pode e não deve ser pago com recurso de campanha é o abastecimento e a manutenção do veículo que o candidato usa na campanha. Qualquer veículo que ele use, se ele usar o veículo na campanha, nem o motorista, nem hospedagem, alimentação, 3 linhas telefônicas, aquele kit do artigo 35, parágrafo 6º e alíneas, lá da 23.607, nada disso pode ser pago com recurso de campanha. E nesse abastecimento que é feito no seu CPF, não se mistura com o abastecimento que tem que ser feito pela campanha daqueles veículos que estão à disposição da campanha. O veículo que está levando a mão de obra, aquela mão de obra que está com aqueles contratos, com todos os detalhes, local, hora trabalhada, especificações do valor contratado. Parêntese, não contratem mão de obra sem conta bancária aberta, porque senão vocês não conseguem fazer os pagamentos e aí é um transtorno muito grande. Milhões foram recolhidos ao Tesouro nas eleições passadas por irregularidades nos contratos da mão de obra. Então, veículo que leva a mão de obra para trabalhar deve ser abastecido pela campanha. E qual é a outra despesa que é legítima para usar gasto, para ter gasto de combustível sem medo de ter essa despesa glosada? Carreatas, os veículos podem ser abastecidos com até 10 litros no máximo por veículo. Lembrando uma coisa importante e uma novidade, agora, 24 horas antes do evento de carreata, tem de haver formalmente a comunicação à Justiça Eleitoral desse evento. Se por acaso não houver essa comunicação, aquela despesa que foi feita no abastecimento daqueles veículos em carreata vai ser questionada. Aquela despesa não estará regular. Outro ponto que também a norma traz, que é possível utilizar
recursos para pagar combustível ou abastecimento é geradores. Normalmente aquele diesel que abastece geradores. Tomem cuidado, porque eleições municipais, cada município é um planeta. Analistas, juízes, entendimentos múltiplos, uma legislação muito embaraçada, uma norma que tangencia proibições e permissões o tempo inteiro se misturando com entendimentos diversos. Tomem bastante cuidado para administrar veículos, combustível, contratação de pessoal, alimentação de pessoal. E mais um item que eu não posso encerrar nossa fala sem comentar, os percentuais obrigatórios de limite de locação de veículo e de alimentação de pessoal. Outro item que traz bastante problema nas prestações de contas. Os 20% que a candidatura pode gastar com a locação de veículos, a base de cálculo desses 20% são apenas os gastos contratados. Então, se uma campanha tem 15 mil reais lá, uma candidatura de um candidato a vereador no município, tem um limite de 15 mil reais de gastos, mas aquela campanha está utilizando ali, já contratou 10 mil reais, já fez contratações financeiras, não entram os estimáveis aí, de 10 mil reais. Os 20% serão em cima dos 10 e não dos 15. Por que que eu chamo atenção para isso? Porque quando se lê a Lei 9.504, está lá que os 20% da locação de veículo e os 10% da alimentação de pessoal a serviço da campanha é sobre o limite total de gastos da campanha. Só que na resolução 23.607 vem a palavrinha contratados e não o limite total da campanha. Muita gente extrapola esse limite, principalmente alguns advogados, e eu entendo que vão muito no texto da lei e às vezes esquecem que as normatizações nas resoluções do TSE, elas trazem uma força que, por vezes, modificam itens aí das leis. Então, esses pontos aí são muito importantes, essas novidades. E uma última coisa para falar, para não extrapolar muito tempo, e eu prometo que é a última mesmo. A questão nas contratações de pessoal, tem uma coisa que acontece muito, e que tem uma novidade agora, que ela está lá na resolução, parecendo uma notinha de rodapé, de pequenininha, que é essa mudança, mas ela vai impactar fortemente numa aprovação, numa desaprovação, ou no recolhimento de tesouros, de recursos para o tesouro. Qual é essa novidade tão importante e que quando você lê na norma parece um nada, parece tão inofensiva? Qual é a data para retificar contas parciais? Até agora, a data para isso era até o momento antes da entrega da prestação de contas final. Prestação de contas final, 30 dias após as eleições, os candidatos e os partidos prestam suas contas. Terminou a eleição, aquela equipe de campanha organizar-se ali para preparar as documentações, preparar aquela prestação de contas para enviar. Detectava-se incongruências entre as informações prestadas nas contas parciais e o que iria agora na final. O que o pessoal fazia? Retificava a parcial para não ter o apontamento da incongruência. Só que agora a norma diz que a conta parcial só pode ser retificada antes de iniciar o prazo da entrega final. Qual é o prazo que inicia da entrega final? O dia seguinte ao da eleição. Em tese, no dia seguinte da eleição, na primeira hora, o candidato pode prestar contas. Isso significa que a data limite para corrigir problemas na parcial é o dia da eleição.
E isso significa que o momento em que tudo estiver acontecendo, também vocês terão que estar apurando incongruências que estejam acontecendo para serem corrigidas antes da segunda-feira, pós-eleição. Porque, senão, estará sacramentada aquela incongruência. E a norma diz que é grave a irregularidade detectada em incongruência entre as informações prestadas. Qual é o grande ponto aí? Os contratos de militância. Começam a contratar antes da parcial, e aí a mão de obra vai embora, some, vai embora para a Bahia, vai para outra campanha, briga, desaparece, e aquela contratação fica lá lançada, porque todas as ocorrências de campanha, receitas, despesas, financeiros, estimáveis, absolutamente tudo tem que ser registrado na prestação de contas no momento em que está ocorrendo o fato, não é no momento do pagamento. Não é no momento em que os contratos vão ser pagos, nas contratações. Então, fiquem atentos quando precisar fazer rescisão, fazer nota explicativa, juntar a documentação, explicar pormenorizadamente e, se estiver no prazo permitido, fazer a retificação da parcial. Uma dica que eu sempre dou nos cursos é para vocês fazerem contratos curtos, porque assim vocês conseguem administrar melhor essa mão de obra e não ter problemas. O Pix agora pode ser utilizado com todas as chaves, então para pagar essa mão de obra, de preferência com a conta bancária aberta, pode ser pago no Pix, não é mais só CPF ou CNPJ, qualquer chave é permitida. E uma novidade também importantésima aí, que é a proibição de cartão pré-pago cartão pré-pago administrado por empresas intermediadoras. Muita gente utilizava cartão pré-pago para despesas com combustíveis e pode ser que não reparem que houve essa alteração na norma, não é mais permitida a utilização de cartão pré-pago. Bom, nós ficaríamos aqui noites, dias falando desse assunto que amamos todos que aqui estão, mas eu tentei colocar dentro desse período aqui de aproximadamente 1 hora o que eu considerei que era possível, concretamente possível, trazer problemas sérios que impactassem numa aprovação, numa desaprovação, numa conta julgada não prestada. E eu acredito que vocês depois vão ficar com a gravação. Se tiver ficado muito corrido, podem ouvir mais de uma vez. Não ouço nada. Agora. Não, 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 não. Meu ouviu falar? Não, não. Hã? Oi? Posso? Alô, professora Rita, você está me ouvindo? Agora sim, meu querido. Mas eu não estou ouvindo ela. Sim. Professora Rita Gonçalves, mais uma alegria imensa em revê-la e assistir mais uma das aulas que você profere, ministra, com muita elegância e com muita categoria. Tenho certeza que hoje você abrilhantou o 4º Congresso de Direito Eleitoral aqui do Vale do Paraíba e do Litoral Norte e da Serra da Mantiqueira. E eu quero, em nome
dos coordenadores científicos deste evento, deixar registrado os nossos agradecimentos por essa possibilidade de hoje aprender um pouco mais com você sobre prestação de contas. E nós que temos por você um grande carinho, uma grande amizade, eu fiquei enobrecido em deixar registrado em nome de todo o público os nossos agradecimentos. Um beijo para você, Rita. Obrigado. Obrigada, obrigada. Você sabe da minha admiração, da nossa amizade de mais de 30 anos, a admiração pelos seus eventos, pela sua pessoa, pelo seu trabalho, não só o seu, mas da sua família. E estar nesse evento é uma oportunidade grandiosa, a qual eu agradeço muitíssimo, poder compartilhar informações com um público tão dedicado, admirável, profissionais da área, palestrantes que eu me sinto honradíssima de estar ao lado. Só tenho uma palavra: obrigada. Obrigado, Rita. Desliga lá.